Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito de vistos das CPLP e das mudanças que estão sendo anunciadas que deverão ser implementadas em breve a respeito desse tipo de visto para aqueles que são cidadãos de países de língua portuguesa. Portanto, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, queria lhe convidar. Para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho lá na página do YouTube para receber automaticamente as novidades que nós postamos aqui no canal. Quem sou eu? Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Para você que já é nosso seguidor, que já nos acompanha, nosso muito obrigado, continue participando, assistam o vídeo até o final. Isso é importante porque muitas vezes o detalhe que você procura está no meio do vídeo ou até no fim do vídeo e nem sempre no início. É comum a gente receber aqui solicitações a respeito de um vídeo, comentários dizendo: doutor, mas como é que eu resolvo esta situação? Bem, eu só posso concluir que este cidadão não assistiu o vídeo na sua íntegra e desta forma ele fica com dúvidas. Portanto, assistam o vídeo até o final. E assim vocês não perdem nada e conseguem muitas vezes resolver aquilo que vocês têm como dúvida. Perfeito? Portanto, muito obrigado a todos e vamos lá. Vistos CPLP, vem aí mudanças. Mas que mudanças, doutor? De novo temos mudanças aí? Sim, já estão sendo anunciadas algumas das situações que devem passar por alteração. Eu vou colocar na tela para vocês, a matéria é fresquinha, saiu agora há pouco, agora à tarde. E aí, nós vamos então falar um pouco sobre isso. E também quero dar minha opinião a respeito, afinal de contas, trabalhamos com isso, portanto, temos condições de opinar a respeito desta matéria. O governo diz que entrada em Portugal de imigrantes da CPLP vai ser, entre aspas, mais exigente. Aí você pode pensar, poxa vida, mas já era uma situação bastante complicada para se conseguir um visto a Portugal. Facilitado com a CPLP. Agora vamos apertar de novo na CPLP? Vão, e algumas destas alterações fazem todo sentido. E nós vamos ver nessa matéria o porquê. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirma que os cidadãos lusófonos poderão optar por um visto CPLP ou outro tipo de visto. Olha que notícia boa! Afinal de contas, essa é a melhor notícia que poderiam trazer quando se trata de CPLP. Por que eu digo isso? Porque, uma vez que lançaram o tal do visto CPLP, é comum, corriqueiro, pode-se dizer uma regra, que se você fosse a uma entidade consular ou a tal da VFS, que é aquela empresa que assumiu a responsabilidade de receber documentos, analisar processos e dizer se você tem direito ou não ao visto. Pois bem, esse pessoal fazia o quê? Você é país CPLP, então o visto é CPLP. E enfiavam isso de goela abaixo. Exatamente isso. Me desculpe o termo, mas é isso que acontecia. Se você era oriundo de um destes países e fosse buscar um visto, qualquer categoria de visto que fosse, você recebia um visto CPLP grudado lá no seu passaporte. Agora você tem o visto, pode ir. Só que, evidentemente, chegando em Portugal, o que acontece? Você vai cair na plataforma da AIA, vai fazer o seu registro lá na plataforma e vai conseguir o seu título de residência CPLP em questão de semanas. Que maravilha! Pois é, mas esqueceram de dizer que com este visto você não sai daqui de Portugal. Este visto é específico para permanecer em Portugal. Bom, aí vem aquela turma do turismo, que entrava em Portugal, fazia o seu título de residência e Europa fora. Comum isso, muito comum. E isso aqui, agora, passa a ser aquilo que a gente já vinha falando há muito tempo. Esse negócio de chegar em Portugal é a porta de entrada da Europa. Todo mundo fala isto, todo mundo sabe que é assim. Por quê? Porque aqui é fácil de conseguir um título de residência,
comparado aos demais países da União Europeia. É fácil. Você não precisa de grandes comprovativos, de grande, sabe, situação financeira boa, estudo, emprego, moradia, enfim, aqui você entra e fica. E depois sai, o que é o pior. Porque se nós dissermos que tem aí 400 e tantos mil processos de manifestação de interesse pendentes para ser resolvidos lá na AIMA, podem ter certeza que mais da metade disso são pessoas que não permanecerão em Portugal, simplesmente vão se beneficiar do título de residência portuguesa. E por isso, nós dissemos aqui em outros vídeos, em outros materiais que nós produzimos, que tem de haver realmente uma situação um pouco mais clara, mais transparente, mais fechada e mais exigente. Para quê? Para acabar com essa indústria da manifestação de interesse, com a indústria do visto CPLP, que não precisa comprovar residência, meios de subsistência, melhor dizendo. Então, isto tudo veio a facilitar, veio a abrir, como se diz, aqui em Portugal, escancararam as portas para a imigração. E o aperto se faz necessário. Se faz necessário porque basta sair às ruas aqui em Portugal para você ver o problema social que está. Basta você passar na frente de uma loja da AIMA para ver a confusão, o aglomero de gente desesperada atrás de um agendamento, de uma informação sobre o seu processo, porque ninguém dá conta do volume de pessoas que está aqui. Isso é fato. E isso que está aqui dito pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas é mais do que uma verdade necessária. Cidadãos poderão optar por um visto CPLP ou por outro tipo. Muito bem. Agora, se eu sou um cidadão CPLP e quero um visto, mas eu não quero CPLP, ok, você vai seguir as regras e vai seguir as condições do quê? Daquele visto específico que você está procurando. E não receber um presente de grego, que é o visto CPLP. Ele é muito bom, não resta a menor dúvida. Ele facilita, sim, ele facilita, mas facilita para quem quer permanecer em Portugal. Aquele papel branco lá, com os dados lá, com aquelas informações que vocês recebem, serve para quê? Se nem em Portugal tem gente que quer aceitar aquele documento, imagina lá fora, que não tem nada a ver com CPLP. Então, essa é uma colocação muito bem feita. Mas eu vou adiante na matéria. Aqui o senhor visto CPLP vão deixar de se sobrepor a todos os outros. Muito bem. Os cidadãos lusófonos que pretendam entrar em Portugal com visto CPLP vão ter que comprovar meios de subsistência até arranjarem trabalho. Mas se quiserem, podem optar por outro visto, que permita circulação na Europa, segundo fonte governamental. De acordo com o secretário de Estado de Comunidades Portuguesas, José Cesário, a entrada em Portugal de imigrantes da CPLP vai ser mais exigente. Portanto, o que está acontecendo aqui? Por um lado, a primeira parte da notícia é boa porque você pode fazer opção. Opção, você já vai cair em mais exigências do que a atual situação. Nós podemos dizer talvez que retorne aquilo que era antes, em partes. A boa notícia é que você pode escolher. Eu quero um visto que me permita sair de Portugal com um título de residência. Ok. Então você vai ter determinadas condições para apresentar o seu pedido. Não, eu quero permanecer em Portugal, para mim é isso, vou residir lá, depois eu pego minha nacionalidade e daí eu sigo a vida. Perfeito. Para você, o visto talvez seja mais fácil. Se for CPLP, óbvio. Se não for CPLP, não mudou nada. Feito? Muito bem. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Então, o que acontece? No visto, para a procura de trabalho, a pessoa vai ter de demonstrar que tem condições para subsistir em Portugal enquanto andar a procurar trabalho, disse. Claro, ora, se eu venho para cá, o visto CPLP, ele me permite ficar por 60 dias.
por 120 dias, melhor dizendo. E eu posso acrescentar mais 60. Ou seja, eu consigo ficar com um visto CPLP procurando trabalho em Portugal por 180 dias, 6 meses. Agora, eu preciso ter condição de me manter por esses 6 meses. Porque tem gente entrando em Portugal com visto CPLP que não consegue se manter. Aí disseram na época, está na lei, de que aquele documento comprovativo de meios de subsistência foi substituído por o quê? Por um termo de responsabilidade de um cidadão português ou de alguém que tenha residência legal em Portugal. Ora, e aí? Todo mundo arruma um termo, todo mundo... Gente, não vamos querer fechar o sol com a peneira. Tem gente vendendo o termo de responsabilidade. Eles apresentam no pedido do visto. E aí, como fica? Quem é esta pessoa que deu o termo de responsabilidade? Quem vai cobrar? O cidadão chegou, está passando necessidade, vai para o auxílio, vai para o subsídio, enfim, vai viver às custas do Estado português durante 6 meses, porque ele não tinha condição de vir. E a pessoa que deu o documento evaporou. Ninguém acha, ninguém sabe onde está. Portanto, não serve. Por esta razão é que vão voltar a pedir os meios de subsistência pelo período em que ele pretende ficar em Portugal. Portanto, não é mais um valor daquele que se pede para os vistos tradicionais e comuns, que é permanência de 1 ano. Ou seja, se eu for pedir um visto para vir a Portugal a estudo, por exemplo, eu tenho que comprovar meios de subsistência de 1 ano. Agora, para vir trabalhar em Portugal, ou melhor dizendo, procurar trabalho em Portugal, eu pegava simplesmente um termo de responsabilidade de alguém e jogava ali dentro. Agora não. Pelo tempo em que permanecer procurando trabalho. Portanto, se são 6 meses, vão ter que demonstrar capacidade financeira para 6 meses. Mínimo. Ok? Então tá. Vamos adiante na matéria. No segmento das alterações à lei de estrangeiros, que entraram em vigor em outubro de 22, cidadãos da comunidade da CPLP ficaram com a concessão de visto simplificada, ficando dispensados dos comprovativos de meio de subsistência. E é principalmente aqui que eles vão bater. Teriam, neste caso, de apresentar um termo de responsabilidade, acabamos de falar nisto. E este comprovativo vai voltar a ser necessário, tendo o governo já dado orientações neste sentido. Então, as coisas já estão tramitando, já estão andando. Em breve, isto vai tornar-se obrigatório. Segundo a informação o que nós queremos é que as pessoas que venham para Portugal, que venham com a defesa plena dos seus direitos, mas sem correrem situações de autêntica marginalidade, pobreza, isolamento, que não é bom para eles e nem é bom para o país. Adiantou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E isto é verdade. Isso é fato. Tá? Quem está aqui e quem trabalha com isto, e quem passa na frente do CEF, ou melhor dizendo, da AIMA, vê estas situações ocorrerem ali, diante dos seus olhos. E reforçou, Portugal, se precisa de mão de obra, tudo muito bem, recorre à mão de obra estrangeira, mas tem de garantir os direitos das pessoas que vêm. Mas também não tem as portas escancaradas para vir qualquer pessoa, que depois fica por aí, ao Deus dará, muitas vezes sem poder garantir a sua subsistência. José Cesar acredita que estas alterações poderão resultar numa regulação deste setor e, sobretudo, uma maior defesa dos direitos dos cidadãos e também uma maior defesa dos direitos do país. Por outro lado, os vistos CPLP vão deixar de se sobrepor a todos os outros. E é isto que nós falamos ali no início. Tá? Quando nós chegamos ali ao seguinte estado. Bem, nós temos aquela situação da entrada que precisa de documentos, que precisa de comprovativos e que tem de dar a liberdade à pessoa. Afinal de contas, da forma como está hoje, alguém
membro de um país CPLP que for aos órgãos responsáveis pela emissão dos vistos, pela concessão dos vistos, ele é obrigado a aceitar o visto CPLP. E isso está errado e sempre esteve desde o primeiro dia. Eu tenho a opção de escolher o que eu quero para mim. O visto CPLP não pode ser obrigatório para estas pessoas. E finalmente alguém se levantou e disse isso. E alguém resolveu passar a caneta embaixo e iniciar a mudança de regras. Tem de apresentar meios de subsistência? Perfeito, pelo tempo em que ficar aqui procurando emprego. Porque a lei é clara, passados 180 dias não conseguiu, sai do país. Sai e fica fora 2 anos. Porque não pode pedir outro visto em 2 anos. Portanto, apertar, ajustar as coisas é importante, sim. Com todas as letrinhas, é importante. A matéria ainda conclui que, quando o visto CPLP surgiu, sobrepunha-se a todos os outros. Agora estamos a implementar uma alteração, uma mudança, que é a pessoa poder optar se quer um visto CPLP ou outro tipo de visto. E adiantou que há muitas pessoas que se sentem penalizadas e que não querem o visto CPLP, mas sim um visto diferente. E isso é verdade, gente. Está aqui, todo mundo. Primeiro foram 100 e tantos mil vistos CPLP em questão de poucos dias. Depois que entenderam que o visto não poderia servir para sair pela Europa fora, opa, aí criticaram o governo. Bem, talvez faltou para o governo essa clareza, que agora descobriu, né? Que agora caiu a ficha, como se diz, e vai consertar e vai dizer que, ok, ele não se sobrepõe, você escolhe. Agora, se você escolheu o CPLP, filho, fique em Portugal, não saia de Portugal. Você pode sair de volta para o seu destino, para a sua origem, você pode sair depois que conseguiu conquistar o seu título de cidadão português, porque daí você é português, pronto, 5 anos em Portugal, depois de 5 anos você pode pegar o seu título de residência definitiva, pode pegar a nacionalidade, pode sair do país. Pronto, é assim que funciona. O fato de os portadores de autorização de residência CPLP não poderem circular na União Europeia é uma queixa absolutamente recorrente desses imigrantes, sim. Abre aspas, já sou sensível a ela há muito tempo e essa é uma alteração a prosseguir de imediato, disse indicando que já assinou a portaria que vai permitir esta mudança. Portanto, a coisa já está caminhando. Dentro de mais algumas semanas, nós deveremos ter uma alteração, portanto, na legislação portuguesa. Vai, evidentemente, passar por todos os trâmites, por todas as necessidades legais para que isto possa ser aplicado. Mas ela está a caminho. Uma das primeiras mudanças dentro dessa nova gestão, dentro deste novo governo, que não impede a entrada de imigrantes, não é fechar as portas. É simplesmente dizer e fazer aquilo que deve ser feito e da maneira correta. Parabéns a quem tomou esta iniciativa, porque ela realmente é necessária para que as coisas corram bem. No mais, dito isto, eu quero acrescentar ainda uma outra matéria que também é agora à tarde que saiu, é novinha e eu vou colocar direto na tela aqui para vocês, sem haver muito o que fazer a falar sobre isto aqui. Gente, nós estamos falando agora sobre o quê? Vamos fechar estas propagandas malditas que tem aqui. Toda hora entram para incomodar a nossa vida e isto nos tira. Não exibir mais somos. Muito bem, vamos fechar isso tudo aqui. Não quero ver, vamos embora. A AIMA diz que 50 mil imigrantes deram passo para pagar taxas de regularização. Gente, esta matéria aqui, eu vou deixar o link depois para vocês, ela faz o quê? Ela retrata a real situação dos imigrantes aqui em Portugal, que nos últimos dias receberam e-mails da AIMA, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer... Tem gente do governo, inclusive, que não tinha conhecimento disto. Foi uma decisão tomada assim, de qualquer jeito. E começaram a enviar mensagens eletrônicas por e-mail às pessoas que tinham manifestações de interesse abertas no portal SAPA. 2022,
2021, 2023 também já no finalzinho agora. Então, o que acontece? Estas pessoas receberam os e-mails dizendo que tinham que comparecer com um pagamento do valor da taxa que seria paga de qualquer forma se eles fossem chamados a levar os documentos e fazer a coleta de dados biométricos, como era antes. Agora não. Agora eles se anteciparam, passaram a cobrar a taxa de imediato. Fizemos um vídeo já essa semana falando disso, como é que funcionou, o que deu, o que não deu, quem é o responsável pela implementação da taxa, que não é a AIMA, que é o governo anterior, enfim. Mas pessoas, no primeiro momento, ficaram assustadas, porque a regra veio aos trambolhões. Ninguém sabia e esperava que isso pudesse acontecer. E fizeram. Começaram a emitir os documentos únicos, DUC. Para quê? Para que o cidadão pudesse fazer o recolhimento dessa taxa. Muito bem. Alguns pensaram que isso era fraude, que isso era burla, como é chamado aqui em Portugal. Ou seja, alguém espertalhão que inventou um sistema de colher um dinheirinho e com isso carcar fora, como dizem aqui depois, não é? Mas não. Foi realmente a AIMA que resolveu começar com a implementar esta situação. Aí, não resta mais nada a fazer ao pobre do imigrante, que agora vai lá na AIMA para pedir informações, para saber o que tem que fazer, para saber por que tem que fazer, para saber quando é que vai ser chamado. Gente, 50 mil pessoas já pagaram as taxas. Já pagaram as taxas. Estas 50 mil vão agora receber uma outra mensagem da AIMA para fazer o quê? Para apresentarem os documentos atualizados. Eles já apresentaram lá na frente quando fizeram o pedido, na manifestação de interesse, e agora vão ter que reapresentar os documentos, porém atualizados. E aí serem chamados finalmente para quê? Para fazer a coleta de dados biométricos, encerrar o processo e fazer o quê? Aguardar a chegada do título de residência. Percebo que, já falamos, mas eu vou dizer de novo, a forma como isto aconteceu, me perdoem a palavra, mas é uma forma completamente sem noção, sabe? Foi assim, vamos fazer, e depois a gente vê como resolve. Como muitas coisas são feitas. Esta foi mais uma delas. Simplesmente resolveram fazer. Os próprios membros do governo que são responsáveis pelas pastas da imigração, do asilo, não sabiam disto. Não sabiam que isto ia ser feito. Portanto, isto faz transparecer com todas as possibilidades imagináveis que há um certo desentendimento dentro da estrutura que cuida do imigrante em Portugal. Dentro dessa estrutura, dentro desta parte, destas pastas do governo que tratam destes temas, há um desgoverno, há um desmando. As coisas são feitas sem que venha uma ordem superior. E isto pega mal, e pega muito mal, porque gera incerteza, gera desconfiança. Se isso fosse uma regra, se fosse publicado, se fosse tornado público, olha, a partir do dia tal será feito assim. Perfeito. Mas não fazer para depois correr atrás, e aí ainda vira o governo e diz assim, eu nem sabia disso. E aí a coisa complicou. Mas por hoje é isso. São duas notícias no mesmo vídeo. Espero que isto, de alguma forma, possa servir para vocês como uma orientação, no sentido de se prepararem, porque vêm os apertos, para quem ainda não pediu visto, e para quem vai pedir visto, agora fique ligado, porque vai haver diferenças entre você, que é membro de um país CPLP, quando você vai pedir o visto. Eu quero para procurar trabalho CPLP. Não, eu quero para procurar trabalho, mas não é CPLP. Eu quero um outro tipo de visto. Eu quero um visto diferente. Vai certamente retornar também um outro detalhe que nós já tínhamos, a tal da carta, ou seja, promessa de contrato de trabalho, passa a ser exigida também, certamente isto vai voltar. Tanto tem contrato ou tem uma promessa de contrato, caso contrário, vai ter dificuldade de conseguir os vistos para trabalho em Portugal. Senhor, um grande abraço a todos, uma excelente semana. Em breve a gente deve ter mais novidades e vamos ficar atentos e ligados
e vamos estar aqui para lhes informar. Até a próxima, que seja breve.